Já cantamos, oramos, ofertamos. Vamos agora à palavra, o que Deus tem para nós em Romanos, capítulo 10. Romanos 10, hoje o trecho é do 14 ao 21. Finalizando assim o texto de Romanos 10. É um texto difícil, irmãos, então as orações sempre são necessárias mesmo, mas esse é um trecho um pouco mais conhecido do que do 9 ao 11. Talvez seja um trecho mais conhecido. E eu vou fazer a leitura no slide na versão NAA. Então acompanhe a leitura. Se você tem a NVI aí, não tem problema, você pode acompanhar no telão, tá bom? Vamos ler então? Pode colocar, por favor. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Que Deus abençoe a sua palavra. Porque tem gente que tem ciúme de compartilhar. Tem gente que sabe daquele lugar que vende aquela coxinha com catupiry tão gostosa, que quando você abre sai aquela fumacinha, mas não compartilha. Porque senão acha que o preço vai ficar mais caro. Então ela guarda para ela, né? Fica com ciúmes daquilo. E tem aqueles que têm ciúme de amizade. Ah, tá vendo? Eu que apresentei eles, agora eles estão saindo junto e me deixaram aqui chupando o dedo, né? E no trabalho? Tem gente que tem ciúmes de compartilhar o conhecimento. Por quê? Porque se ele aprender, vai me passar a rasteira e depois eu vou ficar numa pior. E tem gente também que tem ciúmes de falar daquela praia que é deserta, pertinho aqui de Santo André. Não quer compartilhar, por quê? Porque senão vai encher de gente lá e aí eu vou perder a minha privacidade. Então tem gente que não compartilha as coisas porque tem ciúmes, né? É como diz aquele poeta sertanejo, né? Você é doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de perder, não. É pavor. Paulo cita os poetas gregos e a gente tem que citar os poetas sertanejos, né? Para fazer mais sentido hoje. Mas essa ciumeira danada, o que isso quer dizer? O que é esse ciúmes? Você pode falar, mas eu já ouvi na palavra que Deus é amor e o amor não arde em ciúmes. Tudo bem. Essas figuras, né, que na teologia a gente chama de antropopatia, que são palavras para tentar explicar um pouco a ideia de que Deus sente, ou tentar explicar um pouco como Deus se revela. Então Deus não sente os ciúmes que você entende que é ciúmes. O amor que Deus sente não é o amor que você acha que Ele sente, é muito maior, vai muito além, porque o nosso conceito de Deus não é superado, é limitado. Não é o que Deus se revela realmente. E Paulo, quando inicia essa carta aos Romanos, ele tem um objetivo de falar a uma igreja,
de levar uma mensagem. E ele já no início da carta revela que essa mensagem não são apenas palavras. Essa mensagem é uma pessoa. O evangelho se trata não de uma mensagem, mas de uma pessoa. Então, quando a gente deixa de compartilhar o evangelho, a gente está deixando de compartilhar uma pessoa. E quem é essa pessoa? Se a gente vê em 1 Coríntios, como tem no slide, o versículo, Romanos 1, do 1 ao 4, ele vai dizer que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Já estava registrado o Evangelho. Deus já tinha preparado algo que apresentaria uma pessoa, certo? Então ele fala que é acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder, Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Quem que é esse? Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é uma pessoa e essa pessoa é o próprio Cristo. Então o Evangelho não é uma igreja. Evangelho não é apenas uma mensagem. Evangelho é algo que você apresenta como uma pessoa que você conhece. Então, qual que é a nossa dificuldade de apresentar muitas vezes o Evangelho? Porque o que Paulo está dizendo agora, nesse trecho que a gente acabou de ler, é que ele tinha um objetivo: servir ao Senhor com a sua vida para apresentar esse Jesus. E agora ele está questionando aqueles que estão ouvindo a sua carta, no capítulo 10, que como que vão ouvir essa pessoa conhecendo-a, se ninguém vai pregar? Como isso? Como Paulo vem construindo esse ensinamento? Desde Romanos 1, onde ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois do grego, ou que o Deus desse mundo que ele criou e se revelou a sua ira dos céus. Então agora a sua ira é manifesta. Percebam então que o Evangelho é uma pessoa que manifesta o poder de Deus, mas também a sua ira. São coisas que caminham juntas. Então Deus está se revelando. O Evangelho é isso. Por isso que a gente ouviu na pregação passada pelo pastor André, que há uma pedra de tropeço. Jesus, essa pessoa, ela é a salvação, mas também quem não crê nessa pessoa já está condenado. Perceba então a importância da gente entender o que é o Evangelho. Irmãos, irmãs, a gente sabe que Romanos é muito difícil, é teologia pura. É a carta que o apóstolo Paulo mais escreve sobre teologia, sobre tentar explicar um pouco o que é Deus. Mas me permita uma leitura e uma interpretação de não apenas um tratado teológico, mas uma carta a uma igreja. É mais ou menos assim. Paulo não estava escrevendo para teólogos, ele estava escrevendo para gente como você e eu. Consegue entender isso? De que tudo isso que está escrito é para você ter proveito e eu também. Então não é para você começar a querer filosofar ou ter um conhecimento mais alto que os outros. Não é isso, porque o Evangelho não é conhecimento teórico, o Evangelho é uma pessoa. Você precisa seguir na graça e no conhecimento de Deus. Como você faz isso? Conhecendo mais a Cristo, vendo as suas obras, vendo o que Deus deixou registrado desde o Antigo Testamento. Então ele no capítulo 1 diz dessa revelação de Deus, mas começa a desenvolver também que a condição humana, ela é pecaminosa. E no capítulo 3, então, é claro de que o salário do pecado é a morte. E esse salário vem certinho. Esse olerite não falha. Porque quando a gente peca,
a gente separa de Deus e uns dos outros. Pecado é quebra de relacionamento. Pecado é errar o alvo que foi estabelecido. Então, todos estão nessa condição de queda. E ele vai desenvolvendo depois no capítulo 4, usando a figura de Abraão, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como uma justiça. Então, o Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Paulo já está, então, argumentando de que a salvação não é pelo nosso comportamento, não é pelas suas atitudes, de, eu me tornei cristão, agora eu tenho que usar tal tipo de roupa, eu tenho que falar tal linguajar. O evangelho não é isso, o evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Consegue entender, então, que o evangelho não transforma só o comportamento de uma pessoa, o evangelho é nova vida, porque importa nascer de novo. É uma mudança de mente, é uma alma renovada, é um coração novo. Então o evangelho transforma o homem e a mulher por inteiro, não apenas uma maquiagem. Consegue entender isso? Que o cristão não é um estereótipo, não é uma figura, ele é uma pessoa que mostra outra pessoa. O evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. E o cristão não mostra um estereótipo, ele apresenta uma pessoa. Porque sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Consegue então ver que Paulo vai encaixando isso, essa mensagem? No capítulo 5, o apóstolo vai falar sobre Adão e Cristo. O primeiro Adão, que era natural, representava o pecado original, e depois o novo Cristo, que é o novo Adão, que é Cristo, que demonstra então a salvação, o homem perfeito. Isso tudo tem ligação com o texto que a gente leu, de Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como a gente viu na pregação passada. Então vai percebendo que Paulo começa a sua carta a uma igreja, e ele muda um pouco nessa carta aos Romanos. Porque parece que do capítulo 9 até o capítulo 11, ele está enfatizando muito um tema, que é o tema de Israel e a salvação. Você já viu nas outras cartas de Paulo que ele começa com o conteúdo, uma oração, uma saudação, desenvolve um tema e depois vai para a aplicação. Esse é o tipo de escrito de Paulo, mas aqui ele está reforçando um assunto. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã, é para você também reforçar esse assunto na tua vida. O evangelho é uma pessoa e você precisa pregar, você precisa proclamar. E muito mais que isso, você precisa viver. Se a gente vê então no próximo slide, se a Marcela me ajudar aí, o evangelho precisa ser, volta o anterior, por favor, que tem uma citação. É esse mesmo, o evangelho precisa ser vivido. O evangelho não é um conceito, ele é uma vida. Por isso que o discipulado é importante, porque é vida com vida. É vida com vida, buscando uma vida, que é a vida de Cristo. No livro que a gente estudou, no ano retrasado, aqui na nossa igreja de discipulado, o Mark Dever vai dizer que, uma citação ali no livro, de que o evangelho é mais ou menos assim, um mendigo com outro mendigo apontando onde está o pão. Consegue entender, então? Ele coloca a condição humana e o objetivo, que é o pão da vida, é se alimentar de Cristo. É isso que é o evangelho. E ele vai continuando, no capítulo 6 ele fala sobre liberdade do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos servos, somos escravos de Cristo. Agora a gente não vive mais para os nossos próprios prazeres, agora a gente tem um objetivo maior. Você tem agora um objetivo não mais de viver o que te dá na telha, mas você agora representa uma pessoa. Você é um representante de Cristo. E engraçado, irmão, só um parênteses aqui, lá em Atos,
em Antioquia, eles foram chamados a primeira vez de cristãos. Foram chamados, não se autodenominaram cristãos. Consegue perceber a diferença? Alguém viu e disse, esse aqui é parecido com Cristo. Esse aqui é um mini Cristo. Esse aqui é alguém que está tentando imitar uma pessoa. E o evangelho, sim, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. E ele precisa ser vivido, irmãos. E ele continua, então, a sua exposição no capítulo 7. A luta do pecado na nossa vida. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então eu sou um miserável. A gente viu esse trecho também. Capítulo 8 é lindo, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a segurança de todo aquele que vive para representar o amor, que vive para representar uma pessoa. É isso que a gente tem que representar, o amor de Cristo. E falar em representação, irmãos, a gente viu que Deus usa uma estratégia, que ele já tinha avisado essa estratégia. Perceba, ele disse através de Moisés que ele provocaria ciúmes na nação de Israel. Correto? Então Deus não mudou de plano. Ele já tinha revelado isso. Só que o povo de Israel não entendeu. O povo de Israel não prestou atenção no que Deus tinha falado. De que os gentios, ou aqueles que não são judeus, agora representariam como um povo de Deus também escolhido. Perceba agora, mudou o foco. A vitrine agora mudou. Israel foi chamado como um povo pequeno para representar o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus já tinha revelado que esse plano também seria de ajuntar com os gentios. Então agora você e eu, nós como povo do Senhor, como igreja, representamos também a Deus. Só que será que a gente está causando ciúmes por aí? Irmãos, é difícil, né? No trânsito, dificilmente eu causo ciúmes em alguém. Muitas vezes o que eu estou invocando não é brincadeira, não. Muitas vezes o que eu estou invocando é uma buzina, é uma fechada, é uma acelerada. O que isso tem representado? O que você está causando de ciúmes nos outros para alguém falar, poxa, peraí, por que você agiu assim diferente? Quais têm sido as nossas demonstrações do que é a pessoa de Jesus? É lindo ver a gente de camiseta, viver é Cristo. Esses dias eu tenho que confessar. Eu ia a um lugar, e aí tinha essa camiseta lá. E eu não... Falei, será que eu coloco essa camiseta? Será que vai causar alguma impressão? Porque não estou falando para ir no trabalho com uma camiseta de viver é Cristo, porque tem a sua ética trabalhista lá, então não precisa criar confusão com isso, não. Será que a gente não está um pouco envergonhado de Jesus? Será que o nosso demonstrar pela vestimenta tem causado ciúmes naqueles que vivem por aí, buscando a palavra da verdade? Para a gente refletir. Porque mudou um pouco o foco. Agora é você que representa. Agora é você que tem que proclamar. Então, continuando aqui, finalizando então essa introdução, Paulo no capítulo 10 vai dizer que se nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca, em nosso coração a gente crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a gente será salvo. Tudo culmina então numa confissão externa que aconteceu interna. E a gente não está aqui para discutir o que aconteceu primeiro, né? Até teve a brincadeira de se o Tostines é fresquinho ou
Ou é bom porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é bom. Entende? Não tem esse jogo linguístico aqui. Quando você ouve o Evangelho e entende o que Cristo fez por você, você não vai ficar calado. Você não vai ficar com ciúmes. Você não vai guardar só para si. Você vai ter que compartilhar isso. Você precisa compartilhar isso. Você foi chamado para isso, para compartilhar o amor de Deus. Então, na primeira pergunta que ele faz, como porém invocarão em quem não creram? É literalmente aquele que é Jesus. Essa é a tua mensagem. Você tem que pregar Jesus e somente Jesus. Não é o que você entende, não é o teu conceito, é Cristo e Cristo somente. Não inventa a moda, não precisa fazer frufru. Apresenta uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Irmãos, há um texto lindo em 1 João, capítulo 1. Ele vai falar aqui, aquele que era desde o princípio, nós ouvimos, o que nós vimos e os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam a palavra da verdade. Esse Jesus tem que ser palpável em tua vida, para que os outros ouçam, para que os outros vejam, para que os outros sintam Jesus em ti. Qual tem sido o nosso comportamento? A gente quer aprender mais sobre tantas coisas. Quanto tempo a gente gasta na rede social vendo vídeo, porque todo mundo agora é especialista. Tem vídeo para tudo. Tem curso para tudo. Mas e o curso para ficar mais parecido de Jesus? Esse você está matriculado? Esse você segue o canal? Esse você recebe as notificações? Perceba. Veja no seu celular o quanto tempo você gasta ali na rede social, o quanto tempo é para aprender mais de Jesus. Você tem parecido, tem demonstrado o que na sua rede social? E agora a gente tem que falar sobre isso, irmãos, porque a gente passa muito tempo sendo uma vitrine ali. Você tem vivido uma vida dupla de cristão de domingo e saindo daqui o teu Instagram, tua rede social, Twitter, sei lá o que, mostra outra coisa. E pais, um alerta aqui, você que é pai de adolescente, criança que tem celular, jovem, vê se teu filho não tem dois perfis aí na rede social. Por que precisa ter dois perfis? É um para mostrar para o pai e outro para navegar por aí? Presta atenção nisso, então, pai. Fica um alerta. Se tiver dificuldade de ver isso, fala aqui com o Davi que ele te ajuda, tá bom? Ele é do TI, ele sabe bem fazer uns comandos. Certo? Então, o que a gente tem demonstrado? A gente tem feito com que as pessoas tenham vontade de invocar esse Jesus? Invocar esse Senhor não é apenas chamá-lo pelo nome. É reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoalmente. A salvação é individual. Você pode ter nascido filho de crente, filho de pastor. Cadê, Marquinhos? Toma cuidado. Filho de pastor não é pastorzinho, não. É cada um ali no seu compromisso individual em conhecer a Jesus e fazer ele conhecido. Porque quais são as implicações de não demonstrar isso? Se você não demonstra, não crê no Evangelho, você não crê em Jesus. Se você deixa de pregar o Evangelho, você deixa de pregar Jesus. Se você deixa e começa a questionar o Evangelho, você não está questionando uma teoria, você está questionando uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então agora sim, em 2 Coríntios, a gente tem uma palavra de Paulo ali dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Você representa algo. Você representa uma pessoa. Então, não vive aí sem perspectiva, porque você está representando algo. Você tem muito mais a fazer do que apenas viver a sua vida. Você tem que representar uma pessoa. E essa pessoa
é Cristo, o Senhor. Então, você como um embaixador de Cristo, o que você faz? Se a gente vê, então, a terceira pergunta no slide, a gente vai ver uma citação do Tim Keller, que me ajudou muito nos comentários dele. Rejeitar a mensagem do Evangelho é desobedecer a Deus. Ironicamente, os judeus, ao insistir que podiam conquistar a justificação pela obediência a Deus, estavam desobedecendo a Deus ao rejeitar o Evangelho da salvação pela fé. É mais ou menos assim. Os judeus achavam que estavam representando Deus obedecendo uma lei. Mas isso era parcial, era parte da representação. Porque essa lei, essas demandas, essas atividades que eles deveriam fazer, mostravam, era como um instrutor que por um tempo ensina uma pessoa e quando ela se torna mais madura, ela entende. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas, que a lei serviu como um aio. O que é um aio? É um instrutor, que por um tempo serve, mas depois alguém já deve ter maturidade para entender as suas próprias interpretações, para viver por si só. E aqui há um parênteses. Você tem vivido encostado nas pessoas? O teu evangelho que você tem vivido, você está bebendo da fonte de quem? Será que a tua fonte já não está rota, seca, suja? Será que não é preciso se renovar, como diz em Jeremias? E ele fala, eu me lembro bem, quando Israel estava enamorado, estava apaixonado pelo próprio Deus, sentia ciúmes de Deus. Isso mudou. De que fonte você tem bebido? Você tem só compartilhado, chupinhado, copiado, né? Na minha época de escola era o Zé Moleza. Copiava o trabalho, né? Copia, mas não faz igual. Muda só uma coisinha ou outra lá e entrega. Que tipo de evangelho é esse? Que você não tem tido um compromisso em crescer, em aprender mais, em representar. Precisa avançar, porque você precisa conhecer mais a Cristo e fazer Ele conhecido. Então há um equívoco em achar que no Velho Testamento a salvação era pela lei, e agora que é pela graça. Não, sempre foi pela graça, sempre foi assim. Por quê? Porque os de Israel desobedeceram a Deus porque não ouviram. E aí então há uma ligação direta entre crer, ouvir e obedecer. Entende? Não é só ouvir, é obedecer. Porque o mestre vai dizer que se você ouviu, creu, mas obedece os meus mandamentos, aí sim você é meu discípulo. Ler a Bíblia não é suficiente. Você precisa obedecer o que você compreende das Escrituras. Isso é a vida com Deus sendo um testemunho. Então a fé salvadora não é apenas intelectual, mas envolve uma confiança e uma entrega a Jesus. Paulo vai citar muitas vezes nesse trecho que a gente leu, o profeta Isaías. E a gente tem visto esse paralelo na carta aos Romanos. Paulo se dedicava, irmãos, às Escrituras. No final da sua vida, a Timóteo ele escreve: está frio, eu estou aqui nessa prisão, vem logo, traz uma capa, mas principalmente os pergaminhos. Ele conhecia a palavra de Deus. Não citava de ouvir falar, mas citava porque vivia aquela palavra. Ele foi um judeu exemplar, superou os seus nas práticas, mas ele reconheceu que fazer
não é apenas suficiente. É preciso crer que é pela graça. E depois na pergunta em que como ouvirão se não há quem pregue? Aqui mais uma vez eu vou usar a citação do Tim Keller, que ele cita um trecho no grego. A mensagem precisa ser transmitida. A palavra traduzida como pregue é querisso, que significa ser um arauto, ou fazer um anúncio. O arauto, ele vai explicar o que é um arauto agora, era assim, em certo sentido, um jornal vivo. Era o extra, tem notícia, né? E todo mundo, o que vai acontecer? Não tinha rede social naquela época. A mensagem não corria tão rápido assim. Ela precisava ser transmitida. Então, o que era um arauto? Era um embaixador. Era um que representava, era um que falava. Você tem sido um arauto de Cristo? O que você tem comunicado? O jornal vivo que é a tua vida, o que tem falado? De morte, tristeza, desastre, assalto, né? É só você ligar o jornal, qualquer horário, o rádio, você vai ouvir um monte de desgraça, um monte de mensagem ruim, né? É famoso que trai, né, que vai para festa, isso daí tá todo mundo em alta, tá todo mundo sabendo. Mas e Cristo? Você tem falado de Cristo para as outras pessoas? Está atualizado na notícia do Evangelho, que é uma pessoa, que é a pessoa de Cristo? É isso que a gente precisa entender. É um privilégio, irmão, ser esse arauto. É um privilégio. Porque muitos têm errado por não entender, por não conhecer essa palavra, né? Não é da minha época, mas da época de vocês aí, que quem não se comunica se trumbica, né? Não é da minha época não, alguns aqui conhecem bem. Mas, o que você tem comunicado? Né? Nas empresas sempre há o erro de ruído, conflito de informação, né? Tudo é culpa disso, da falta de informação. Nesse mundo cheio de ruído, o que você tem alimentado? O seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. 1 Pedro 1, 9 a 12 tem um trecho fantástico da palavra, irmãos. Pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, que falaram da graça destinada a vocês. Eles investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo. Presta atenção. Essas coisas agora são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Consegue perceber a magnitude do Evangelho? Porque o Evangelho não são palavras. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. E os anjos anelam a divulgar a Cristo. Mas cabe a nós, o povo, que agora que precisa criar ciúmes em outro povo, anunciar essa palavra. Que privilégio, seu e o meu, de anunciar a Jesus. E quem faz isso é formoso. Não é que tem os pés formosos, porque o pé é o que leva, a boca que fala. Então aqui são formosos os pés, porque eles são um meio pelo qual a mensagem é levada, a mensagem é pregada. Você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, é um vaso nas mãos do Senhor. Então seja um vaso lindo, um vaso que leve essa palavra,
um vaso que causa ciúmes nos outros, a ponto de perguntarem: eu quero isso também. Perceba então, não seja um vaso de desonra, seja um vaso de honra nas mãos do oleiro. Ele pode até muitas vezes quebrar a sua vida, quebrar o seu orgulho e te fazer de novo. Só que ele vai te fazer de novo. Não com palavras, mas parecido com alguém, uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus fez tudo isso por um fim, a fim de que você e eu sejamos como Ele, como o Filho, como Jesus. O propósito de Deus para a tua salvação é você ser parecido com Jesus. Continuando então, mas pastor, eu tenho uma vergonha de falar. Eu também queria ser pastor home office, nem precisar falar com as pessoas. Eu queria, mas não dá. Infelizmente é preciso pregar. Tem gente que tem facilidade. E eu fico admirado com isso, né? Tá lá no trem, mó aperta e fala da receita do bolo, fala de vários assuntos e tal. Eu acho isso engraçado, porque eu não sou assim. Mas é preciso ser assim para falar, não de coisas cotidianas, mas falar de uma pessoa, apresentar uma pessoa. Jovem, um exemplo para você agora. Do John Stott, recentemente li um livro dele que chama Dificuldades na Liderança Cristã. E ele vai citar um exemplo que eu vou levar para a minha vida. Ele costumava ir a uma conferência universitária em Sydney, na Austrália. E ele representava ali como um missionário, representava o evangelho aos universitários. E lá pelas tantas, no 8º dia, o que acontece? Acaba a voz dele. E ele então faz o quê? Sentado, esperando, decide que iria tentar pregar mesmo assim. Ajunta-se um grupo de pessoas à sua volta e ele cita Coríntios dizendo que eles orassem por eles para que o espinho da carne ali fosse retirado. E o que ele se lembra é que oraram por ele, até impuseram as mãos, e ele foi pregar. Nunca ele chegou tão próximo do microfone, e a voz saía bem devagar e rouca. Ele não podia fazer nenhuma entonação para tentar animar aquele público jovem, né? Porque a gente quer ver uma mensagem bem legal de pregação. E ele falando naquele mesmo tom. Imagine aquela plateia. E ele termina a pregação. Um missionário sem voz. Não poucas vezes ele voltou ali naquela conferência em Sydney. E uma dessas vezes, uma pessoa o procurou e disse: você lembra daquele dia que você pregou sem voz? E ele disse: como eu pude esquecer? Naquele dia eu me converti. O poder da pregação não está em você. Porque a pregação não são palavras, a pregação é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Não depende de você. E esse Jesus quis muito que Israel fosse salvo. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Teólogos, mais uma antropomorfia, uma figura de Deus aqui como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. O evangelho não são palavras, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. E ele se fez homem, habitou entre nós. Tomou forma de homem,
Sendo homem, se tornou servo. Sendo servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Que a atitude de Jesus possa ser a nossa atitude, de demonstrar e viver por esse evangelho. Deus não rejeitou Israel. Paulo era judeu. Jesus foi judeu. E a graça de Deus se repousa ainda em Israel. Cabe a você e a mim. Nós temos que ser, então, uma vitrine para que os outros creiam. Eu queria mostrar um dado alarmante aqui, para você e eu. Parar de ficar falando mal de Israel, que era um Israel rebelde. Era assim, né? Olha o que Deus fez para aquela nação. Tirou do Egito, se tornou uma coluna de fogo, uma nuvem de fumaça para guiar num caminho. Fez descer o maná do céu. Andou e sustentou o povo no deserto. Fez brotar a água da rocha. E o povo reclamava ainda. Irmão, será que tinha Outback no Egito? Porque eles reclamavam da cebola do Egito. Não é possível. Tem que ser Outback para ter cebola gostosa assim. Não é possível um povo tão duro. Mas perceba, há aproximadamente hoje, pode passar o slide, por favor? 15 milhões de judeus, 14,7. Presta atenção. No mundo, população mundial. E eu ouvi esses dados, irmãos, que privilégio. Do Franklin Ferreira, na Conferência Fiel. Ele citou isso recentemente. 14,7 milhões de judeus, que representa 0,2% da população geral do mundo. Desses quase 15, 7 milhões vivem em Israel. São judeus que estão ali na sua pátria, na sua terra. Desses 7 milhões que vivem em Israel, apenas, e eu estou jogando para cima, 30 mil se consideram judeus messiânicos ou cristãos. Isso representa 0,4% da população de judeus em Israel. E você vive num país que 70, e aí eu estou arredondando para baixo, que é muito mais, dizem-se cristãos evangélicos ou católicos. Você é vitrine para uma população. Um povo que Deus chamou, fez com que o evangelho chegasse até hoje, porque começou com eles. Agora é você que representa. Ore pela paz em Israel. Não rejeite as promessas de Deus para aquele povo. Deus tem muito mais para fazer. Ore por isso e pregue a palavra. Você é um arauto. Você é um representante. E assim eu encerro lendo o trecho de que Paulo diz aos romanos que Deus estende as suas mãos todos os dias a Israel. Eu queria falar para você essa manhã. Deus está com os braços estendidos. Pela segunda vez. A primeira foi no madeiro. E agora ele diz: a salvação é para todos, tanto do judeu quanto do gentio. Pregue a palavra, seja um exemplo. O evangelho não é uma mensagem, o evangelho é Cristo em você. Amém? Pai querido, obrigado por tua palavra, Senhor. Ó Pai, eu oro pelos meus irmãos e por mim, ó Deus. Eu quero representar o evangelho. Não de ouvir falar. Não de um estereótipo. Não com uma pulseira no braço ou um adesivo no carro. Eu quero representar Jesus, Senhor.
Ó Pai, tem misericórdia das atitudes para que possamos viver, aprender mais, ter o exemplo do povo de Israel, que não é pela nossa própria força, não é por obras, mas é o Senhor em nós. Ó Deus, cumpre o teu querer em nós e desafia as nossas vidas de que a pergunta de quem pregará, porque precisam ouvir, Senhor, que a gente possa responder, eu, ó Pai, eu quero pregar, mas eu não quero só falar, Senhor. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, porque eu quero viver o que prego, eu quero pregar o que vivo. Nos capacita, Senhor, a sermos chamados cristãos e não falar da boca para fora, Senhor. Eu não quero estar numa estatística de evangélico. Eu quero ser, ó Pai, como Cristo. Capacita as nossas vidas como igreja a levar essa mensagem e abençoa Israel, ó Deus. Que eles possam crer no Messias. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.